Depois de duas imensas tragédias ambientais, com o rompimento das barragens de Mariana e Sobradinho, o país ficou em alerta sobre a segurança das barragens. Mas nos últimos meses, pouco se falou sobre o assunto. A Bahia tem mais de 2.000 barragens cadastradas. Mas qual a situação dessas estruturas? O que foi feito e qual o trabalho de monitoramento? Hoje eu recebo o secretário de Infraestrutura Hídrica do Estado, Leonardo Góes. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Boa noite, secretário. Boa noite, Carolina. Vamos começar falando sobre esse número de barragens cadastradas. É um número bastante impressionante, né? Mais de 2.000 barragens aqui na Bahia. Carolina, são pequenos barramentos, né? Na verdade, temos barramentos de água de diversos tamanhos, mas o Estado, logo após o ocorrido no município de Pedro Alexandre, fizemos um levantamento de todos os barramentos de terras pequenos, médios, que o Estado financiou, que os municípios construíram. Então, chegamos a um número de pouco mais de 3.000 dessas estruturas e também fizemos um trabalho de elaborar uma cartilha sob orientação de segurança e também um vídeo institucional para divulgar nessas regiões, para orientar a população que vive com essas estruturas sobre orientações básicas de segurança. No caso de Pedro Alexandre, foi em julho o rompimento dessa barragem, né? Assustou bastante aquela população daquela região, o estado inteiro, na verdade, porque levantou mais uma vez um alerta, mas felizmente por lá não se teve vítimas, né? Apenas desabrigados, foram mais de 300, apenas não, né? Até difícil a gente falar assim apenas, mas mais de 300 famílias desabrigadas naquele momento. Conseguiu se identificar o que foi exatamente que aconteceu ali, para que isso também não venha acontecer nessas outras barragens do estado? Foi um desastre, mas que lamentamos, somos solidários com as famílias que foram atingidas, mas foi uma conjunção de fatores. Uma chuva também, uma pluviosidade atípica, assim, historicamente, junto também a um colapso de alguns barramentos construídos em áreas particulares e a questão do relevo acabou atingindo um barramento maior e que acabou por entrar em colapso, um barramento de terra que atingiu aí o leito do rio e extravasou em 2 municípios. Então, depois disso, o Estado fez esse mapeamento, como foi dito, para que a gente identifique estruturas dessas que são vulneráveis a um efeito desse em cascata, para que a gente possa fazer intervenções, mas principalmente orientar a população dos municípios a conviverem e realizarem procedimentos de segurança numa cartilha simples, com a linguagem, e aí através de vários eventos que já iniciamos com a Defesa Civil, foi feito em Coronel João Sá, o lançamento, mas também através de mídia, vídeos e capacitações para que a gente possa fazer um trabalho educativo junto a essas comunidades. Claro que um plano de ação nesse momento é muito importante, a população precisa saber o que fazer num momento como esse, né? Mas, assim, qual é a maior dificuldade de conseguir fazer o trabalho de prevenção mesmo, de saber a estrutura dessas barragens e evitar que um rompimento desse aconteça? O senhor falou em relação a algumas barragens que ficam em áreas privadas, essa talvez seja uma dificuldade. Sim, tem cuidados básicos que devem ser adotados ao se fazer estruturas desse tipo. Primeiro, elaborar a obra orientada por um profissional. Um projeto técnico, também medidas simples, como manter a vegetação nos taludes, evitar trânsito de carros, fazer construções de habitações ajusante ou a montante dessas estruturas, quer dizer, abaixo de uma barragem como essa, você evita muito acidente, desde manutenção de cupinzeiros, de animais, presença de animais sobre o talude dessas barragens, são várias medidas. E a população precisa conhecer essas medidas que ajudam a manter e a preservar essas estruturas, evitando que elas tenham um colapso ou possam ocorrer. A grande maioria são pequenas estruturas, como eu falei, então ela não tem um potencial dano para o município ou para as pessoas, mas é um conjunto delas dentro de uma mesma bacia, de uma mesma região. A gente precisa, sim, fazer um trabalho e iniciamos já um trabalho de orientar, junto com a Defesa Civil, com a CAR, com o INEMA, vários órgãos estaduais se juntaram para fazer um trabalho de conscientização e orientação à população. O senhor talvez tenha dados mais atuais, mas eu vi aqui um levantamento que até o final do ano passado, um relatório da Agência Nacional da Água, a ANA, apontou 10 barragens na Bahia com risco
de ruptura. Como é que está isso hoje, do final do ano passado para cá, o que é que foi feito e qual é o número hoje? Já existe também um levantamento desse risco de ruptura dessas barragens do estado? Olha bem, nenhuma apresenta um risco imediato, mas é um trabalho preventivo. A SERB, a Secretaria, utilizando sua vinculada, a SERB já concluiu o serviço de recuperação de uma delas, está em licitação a recuperação de outras e a Embasa também tem contratado a recuperação de outros barramentos, dando conta aí dessa. Então, temos no estado uma situação bastante confortável em termos de manutenção e elaboração dos planos de segurança das barragens. É algo que nos deixa, obviamente, sempre em alerta, mas posso tranquilizar a população que as principais barragens do estado e essas que são monitoradas pela Agência Nacional de Águas, elas estão sob controle, o estado conhece e tem já adotado os procedimentos para contratar. Esse monitoramento é feito mensal? Como é que é feito o monitoramento dessas barragens? O monitoramento é feito pela Agência Nacional de Águas, órgão federal que faz, e nos aciona fazendo. A gente controla também o nível das barragens, assim como a estrutura delas. Então, no relatório ela aponta algumas, digamos que, pontos estruturais dessas estruturas que precisam de manutenção, que precisam de alguma obra mesmo civil para evitar que ela fique vulnerável.